Boa noite, está começando mais um Câmara Saúde. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a saúde do cuidador, ou seja, aquela pessoa que atua nesta função ou até mesmo um parente que assumiu esta responsabilidade por seu familiar. E a minha convidada do programa de hoje é Andressa Rebeck, coordenadora do curso de enfermagem da IMED. Andressa, seja bem-vinda à TV Câmara. Boa noite, então, a todos e a todas. Eu gostaria, então, inicialmente de agradecer, em nome da IMED, esse convite da TV Câmara, que é tão importante para a gente, estar falando da saúde do cuidador. Andressa, a nossa equipe de produção, então, escolheu essa pauta justamente preocupada com a questão do envelhecimento humano, ou seja, a gente está vivendo mais e o ideal é que a gente viva com mais qualidade, e o cuidador tem papel fundamental neste processo. Isso, exatamente. Então, a gente já está vivendo um aumento da população, um aumento importante da população a nível mundial, né? Não só no Brasil, mas a nível mundial também. Então, a saúde do cuidador é fundamental, porque a grande parte dos cuidadores, então, são pessoas da família que não têm preparo, né, inicial para cuidar do seu familiar. E geralmente são pessoas também idosas, né, que necessitam de cuidados. A última pesquisa, uma pesquisa bem recente, na verdade do ano passado, trouxe alguns dados bem importantes em relação à saúde do cuidador. Trouxeram que mais da metade dos cuidadores sofrem com estresse, cansaço, que deixam de procurar assistência nas equipes de saúde para cuidar do seu familiar. Então, por isso que a saúde do cuidador, nesse momento, tem um enfoque maior, né? O ano passado, esse ano, é um tema atual e que precisa e necessita de um olhar mais cuidadoso nos tempos atuais, por conta desse aumento do envelhecimento e o despreparo mesmo, né, dos cuidadores. Andressa, então, realmente durante o programa de hoje a gente vai ter a oportunidade de orientar quem está nos assistindo, então, sobre os cuidados, como evitar chegar nesse problema aí de até tornar um problema de saúde ao cuidar de um ente querido. Mas no Brasil, a profissão de cuidador, ela é regulamentada? Isso, na verdade, a maior parte dos cuidadores são pessoas da área da enfermagem, né? São auxiliares, técnicos ou enfermeiros. E a nossa profissão, então, ela é baseada em lei. Nós temos o Conselho Regional e o Conselho Estadual de Enfermagem, né? Os dois, então, regulamentam a profissão e sim, né, o nosso papel fundamental de cuidadores também. E a responsabilidade é basicamente os cuidados com a refeição, o transporte, até mesmo a higiene da pessoa. Isso, os cuidados básicos, então, com o ente querido, assim, que está doente, são cuidados relacionados bem básicos, né, de higiene, mas também em relação à saúde mental, né, dessas pessoas que estão doentes. E a pessoa que não está cuidando do seu familiar, mas que realmente tem interesse de buscar alguém para auxiliar nisso, existe um cuidado na hora de contratar um profissional? Como que funciona essa seleção? Com certeza, precisa ter muito cuidado, sim. Hoje nós sabemos que existem algumas pessoas que acabam abusando da questão do idoso ser um ser humano frágil, né? Passando por um momento frágil, e a família também. Então precisa buscar referências, saber quem é esse profissional. Existem órgãos que protegem o idoso, então se houver alguma suspeita de maus tratos, por exemplo, essa suspeita deve ser denunciada. A gente tem o Disque 100, que é um disque aberto a outras questões de violência, que não só a violência contra o idoso, mas precisa sim ter muito cuidado. Então buscar as referências, os antecedentes, na verdade, de trabalho desse profissional que vai estar inserido dentro de casa com a pessoa que a gente ama, que é o nosso familiar e que está doente nesse momento. E quem tem, então, esse papel de cuidar do seu familiar e quiser aprender um pouquinho mais sobre a doença, ter um respaldo de um profissional também é muito importante. Isso. Hoje, na verdade, a questão do cuidador ainda é um problema não muito tratado, né, abertamente, por conta de que quando o cuidador vai levar o seu familiar que está passando por essa situação, o foco ainda é muito no doente, né, no paciente, nesse usuário que precisa da saúde e não tanto em relação ao cuidador.
Então, esse cuidador precisa buscar ajuda nas equipes de saúde, e aí a gente tem na rede básica do Sistema Único de Saúde equipes interdisciplinares para ajudar esse cuidador nos primeiros dias, né? Geralmente esse familiar, ele se vê bastante perdido no início nos cuidados, por conta de que no hospital, quando o paciente dá alta, existe sim toda uma orientação que é feita por toda a equipe, em especial a enfermagem acompanha esse familiar. Porém, na hora que ele chega em casa, né, no cuidado domiciliar, é que acontecem os maiores desafios no cuidado. Então, buscar uma ajuda nas equipes da rede básica é uma opção, ou a própria equipe de saúde nas consultas, por exemplo, de revisão, nas consultas médicas de revisão, é importante que esse cuidador peça, tire as dúvidas, não só referentes, então, ao seu familiar, mas ao cuidado dele próprio. E se informar sobre a doença ajuda nessa rotina também? Com certeza, ajuda muito, muitíssimo, né? Porque dependendo da doença que está relacionada, então, a esse familiar, alguns cuidados específicos precisam ser tomados. Como no caso do Alzheimer, né? Os cuidados em relação à saúde mental são fundamentais. Em relação às sequelas de um acidente vascular cerebral, também. Muitos cuidadores não têm muita noção e não sabem se o seu familiar está entendendo o que ele está fazendo, né? Quais são os procedimentos, não entende se a fala dele é conexa, né, com o mundo ou não, e essas dificuldades então atrapalham. Entendendo minimamente a doença, vai ser mais fácil de cuidar, certamente. Falando agora então sobre a saúde da pessoa que está atuando como cuidador. Se a gente está com a responsabilidade então de uma pessoa que está próxima da morte ou extremamente doente, isso pode se tornar uma carga muito pesada também. Isso. As últimas pesquisas, elas trazem esses dados muito claramente de que o cuidador também deve ser olhado de forma especial em relação à sua saúde. Mais da metade, então, é um número expressivo, né? Mais da metade dos cuidadores, eles sofrem com a questão do estresse e do cansaço, que não é só físico, né? Imaginem, assim, que uma rotina de trocar de fraldas, de dieta, o próprio banho, né? Ter que tirar o paciente da cama, colocar para a cadeira, tomar banho, gera um cansaço físico, e esse é um dos pontos. Então a equipe pode dar um suporte nesse sentido. Qual é o melhor manejo para fazer essa retirada do paciente, né, de dentro do quarto, né, pegar um sol, essas atividades bem básicas. Mas a saúde física também precisa ser olhada, né? Porque esse cuidador, ele vai se envolver muito com o seu familiar. E geralmente é um familiar apenas que se envolve mais com o seu familiar que está doente. Então, é muito significativo o número de cuidadores que apresentam sintomas depressivos, por exemplo, e que vão precisar de uma terapia, né, de uma psicóloga, sim, ou de um tratamento até medicamentoso. O sono fica muito desregulado, né? Porque em um momento ele tinha uma rotina que era dele, uma rotina normal, né, de atividades diárias, e essas doenças, essas sequelas de doenças, elas acontecem às vezes do dia para a noite, ou o agravamento das sequelas também. E essa mudança repentina na rotina traz, então, alguns acometimentos para o familiar. Então fica claro que essa pessoa que atua como cuidador, ela não pode, né, abrir mão da sua qualidade de vida para atender as necessidades de outra pessoa. Isso. O ideal que a gente sempre orienta é que esse cuidador mantenha algumas atividades mínimas, né, que ele tinha antes. Então, o trabalho precisa tentar ser mantido, né, para esse cuidador. E outra dica importante é dividir, então, esse cuidado do seu familiar com alguns outros familiares que estejam dispostos a ajudar. Mas, como eu disse anteriormente, a grande parte das famílias, elas acabam deixando o cuidado mais para um dos seus familiares. A gente tem, então, em relação a isso, muitos cuidadores que são idosos também, porque é o seu companheiro que adoeceu.
Então, o fato deles morarem na mesma casa, dividirem a rotina, também faz com que eles se envolvam mais e sejam o foco do cuidado. Outra dica importante, além de dividir o cuidado então com alguns familiares, manter minimamente alguma rotina da rotina anterior, é ter alguma atividade física, né, ou de lazer, que ele possa reservar um espaço da semana ou até mesmo do dia para ter uma atividade de lazer fora de casa, fora do domicílio, sem se sentir culpado por deixar o seu familiar. Andressa, você falou que a responsabilidade acaba se decaindo sobre uma única pessoa. Então, como criar uma dinâmica, enfim, como envolver toda a família neste cuidado com o paciente ou, enfim, com o familiar? Esse é um grande desafio, né? Porque organizar uma rotina que outras pessoas participem dos cuidados não é tão fácil assim. Então, daria para fazer uma escala, por exemplo, né, de divisões de tarefas, por exemplo, precisa de cuidado na hora de transportar o seu familiar para as consultas médicas, né, para as consultas com a equipe. Então, esses cuidados, eles sim podem ser divididos. Precisa de um cuidador, sim, que é o foco, assim, para gerenciar esses cuidados. E aí, esse cuidador dividir algumas tarefas básicas. Outro exemplo, né, comprar as fraldas ou retirar as fraldas, né, que são disponibilizadas pelo Estado. A dieta também, muitos pacientes usam uma dieta que vem pronta. Esses cuidados de sair de casa, buscar coisas, pode e deve ser dividido com o seu familiar, com os outros familiares. Até um vizinho, né, que se disponibiliza de ajudar, é uma grande ajuda nesse momento. E nesse caso, a gente pode dizer que a questão financeira também deve ser levada em conta, ou seja, a responsabilidade também tem que ser compartilhada. Sim, essa é uma outra preocupação importante, né? Grande parte das famílias, inclusive dessa última pesquisa, não tem condições para manter um outro cuidador da área da enfermagem, por exemplo, ou mantém um cuidador na parte da noite, mas no geral não tem essa condição financeira porque existe muito custo, sim, para manter uma pessoa com cuidados especiais em casa. E esses custos devem ser anotados, registrados, para que se possa tentar fazer uma divisão, né, em relação aos custos também. Quando tu falou a respeito da divisão de tarefas, isso também é importante para reforçar os laços familiares, ou seja, aquela pessoa que está precisando dos cuidados vai receber uma atenção maior da sua família e vai se sentir até protegida. Com certeza, sem dúvida. Os cuidadores, então, necessitam desses momentos de conversa e de lazer, inclusive com seus familiares, exatamente por isso, para estreitar os vínculos. E também, outro aspecto muito importante é para dividir a responsabilidade, né, desse familiar, porque hoje a gente tem algumas queixas dos cuidadores, quando eles são únicos, né, de que a responsabilidade está toda com ele. E num primeiro momento, esse cuidador ele não se enxerga como um cuidador. Ele se enxerga, então, como alguém que ama o seu familiar e que está ali tentando cuidá-lo, mas sem, assim, o caráter de cuidador mesmo. E aí, quando algumas coisas acontecem que não são muito boas com o seu familiar, né, algumas consequências que são realmente, assim, acontecem muito, né? Pacientes acamados, né, por conta do acúmulo de secreções, podem ter pneumonias, né, ou a troca de sonda vesical, né, para saída de urina, podem acontecer infecções urinárias. Ele acaba se culpando, né, se culpabilizando por conta de que ele é o foco dos cuidados. Andressa, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo e em seguida nós estamos de volta com o programa de hoje que destaca então a saúde do cuidador. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates.
Estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite destaca a preocupação então com a saúde do cuidador. Eu converso com a coordenadora do curso de enfermagem da IMED, Andressa Rebeck. Andressa, tu tem uma experiência muito grande também em saúde pública e a preocupação com a saúde do cuidador é um assunto que traz um alerta muito grande também. Sim. Essa saúde do cuidador, ela aumentou, né, nos últimos anos, então, de novo por conta do aumento do envelhecimento. E aí as equipes das unidades básicas de saúde estão preparadas para prestar esse auxílio para esse cuidador que se vê muitas vezes de uma hora para outra, né, nesse desafio que é cuidar do seu familiar. Inicialmente, então, ele recebe essas orientações do hospital, né, e vem para casa. Os primeiros dias, né, para quem está me escutando e está passando por essa situação, realmente são os mais difíceis, né, de mais dúvidas, mais angústias. Mas, se existe uma unidade básica perto de casa, é o ideal, né? Hoje em Passo Fundo a gente tem várias unidades básicas que estão mais próximas das pessoas e elas podem, então, as equipes podem ser acionadas nesses momentos. Depois que se cria uma rotina, alguns padrões de cuidados, é mais fácil levar adiante, né? E a nossa geração, ela precisa começar a se preparar mais, né, para essa preocupação que terá no futuro, enfim, de cuidar, por exemplo, dos pais. Porque antigamente, né, as famílias tinham muito mais filhos, ao fim, podia dividir bem mais também essa responsabilidade. E hoje não, no máximo 2 ou 1 filho, geralmente. Então, tem que estar preparado para encarar psicologicamente e financeiramente para encarar esse desafio. Sim. Acho que esse é um momento importante da vida de todo mundo, né? Dos pais que adoecem, dos filhos que vão se transformar em algum momento cuidador desses pais. Precisa estar, assim, minimamente preparado, mas a gente costuma dizer que quando acontece, né, a gente percebe que não estamos preparados para esse momento, que é um momento de transição importante da idade adulta, então, para o envelhecimento mesmo, para a velhice. E aí os pais, eles começam a ter alguns sintomas em relação ao envelhecimento sem muita gravidade, né? Por exemplo, a perda da audição ou a diminuição dessa audição também provoca algumas situações que são diferentes ao nosso cotidiano, né? Falar ao telefone, inclusive agora com todo esse uso da tecnologia, existem ainda grandes dificuldades. E os filhos, então, vão precisar em algum momento auxiliar os seus pais, certamente. E a paciência, a gente observa que na nossa geração também precisa ser muito trabalhada. Isso, com certeza. Porque geralmente o idoso, ele pede para repetir várias vezes uma informação, ou às vezes não entende, então isso já é um processo de começar a se preparar para se tornar um cuidador também. Isso. A questão da paciência é geracional, né? Esse desafio da paciência é geracional, porque hoje o mundo vive de uma forma muito rápida, né? As coisas acontecem de uma forma muito rápida e não é isso que a gente precisa na relação com o envelhecimento humano. As coisas precisam ser muito mais cautelosas, as falas, as conversas, a questão da mobilidade mesmo, né? Dentro de casa e fora de casa, precisa de um cuidado maior. Então, não só a audição, mas a questão da visão também, as funções básicas da gente enquanto ser humano, como, por exemplo, atravessar a rua, descer uma escada, precisam um cuidado maior quando se envelhece. A gente sabe, assim, que as pessoas estão envelhecendo hoje com mais saúde, sim, mas precisa igual de cuidados. A gente não vai conseguir fugir dessa dinâmica, que é uma dinâmica diferente do envelhecimento. Por exemplo, as casas, o ideal é que elas sejam o mais adaptadas possível para a questão do idoso poder se locomover dentro delas sem acidentes que podem transformar ele, então, em alguém que necessita de cuidados maiores. Uma causa comum de cuidados é a fratura nos idosos,
a fratura que a gente chama a própria altura, né? Que assim, é um tombo que caiu dentro de casa porque o tapete estava solto, porque o degrauzinho da escada ele sempre subiu, mas ontem ele não conseguiu subir, acabou caindo e fraturando, né? E aí precisa de muitos cuidados, e aí vai envolver toda a família, vai ser um idoso acamado e que vai ter consequências então para o resto da qualidade de vida dele. E no dia a dia, por exemplo, a gente percebe, como já foi dito ao longo do programa, que o idoso está vivendo mais e está vivendo de forma mais saudável e por mais tempo. Tem alguma coisa que o cuidador, assim, para iniciar esse processo, pode fazer para tornar a rotina mais autônoma, digamos assim, do idoso, por exemplo, para que ele não esqueça alguma coisa no fogão? Como que a gente pode trabalhar isso? Porque não deixa de ser uma forma de preparar para no futuro, né? Tornar um pouquinho melhor o cuidado desse idoso. Uma das coisas é estar mais próximo, né, do seu familiar para poder estar atento a esses pequenos detalhes da rotina. Poder perceber, então, quando esse idoso começa a ter dificuldades nas suas atividades diárias. E sim, uma das principais dicas é ter a casa mais adaptada possível para possibilitar a autonomia, né? Mas acredito assim que o foco ainda a gente fala muito dos idosos e dessa pessoa que vai precisar de cuidados, mas uma coisa muito importante que apareceu nas pesquisas, e a gente tem também aqui no Brasil, em São Paulo, através da Unifesp, um centro voltado para a saúde do cuidador, é um dos únicos assim no Brasil. E eles trazem uma questão que é super importante, de que o cuidador, quando ele não está bem, geralmente ele não consegue cuidar então bem do seu familiar, e o contrário também é visto. Quando esse cuidador tem uma qualidade de vida, consegue se cuidar, está bem realmente na sua saúde física e emocional, o familiar expressa isso de uma forma assim muito, muito clara, né? Uma coisa também que a gente estava conversando durante o intervalo é que quando esse processo de cuidador ele chega de forma repentina, né? Por exemplo, a pessoa não está esperando, precisa se dedicar integralmente ao seu familiar, muitas vezes é preciso abandonar o emprego. Isso traz inúmeros prejuízos também para a saúde do cuidador, ou seja, seria interessante que no Brasil as empresas tivessem uma flexibilidade melhor em relação ao horário, às vezes para liberar o funcionário, né, quando ele precisa se dedicar, digamos, para levar uma consulta, alguma coisa nesse sentido. As equipes elas podem e devem fornecer então declaração ou um atestado médico ao cuidador que estava acompanhando o seu familiar nesse atendimento. Isso é essencial. E exatamente isso, assim, as empresas elas também vão precisar estar preparadas por conta dessa mudança da população, né, do envelhecimento. E aí ter mais flexibilidade sim nos horários e poder assim abraçar a causa junto com o seu funcionário, né? Porque é um funcionário que vai precisar de ajuda constante e por longos períodos, né? Porque a melhora, muitas vezes, do familiar, ela pode levar de meses a anos, ou essa melhora pode não acontecer, né? E essa evolução acontecer para a morte, né? Que também vai ser um período difícil para o funcionário. Conversar com pessoas que estão passando então pela mesma situação, trocar experiências, ajuda a manter o controle emocional também nesse processo que é tão difícil. Isso. Nas unidades básicas, na rede básica do Sistema Único de Saúde, existem grupos de apoio aos familiares, inclusive, e a própria equipe pode fornecer essas orientações e essa escuta aos familiares que passam por essa situação. Então, quanto mais próxima a equipe de saúde estiver do familiar, mais chances ele tem de ficar bem passando por esse processo, e o seu doente, então, o seu familiar que está doente também. Uma coisa que a gente observou muito, né, durante esse tempo todo, que eu observei muito durante essa minha passagem na saúde pública, é, então, a questão do adoecimento em relação à culpabilização mesmo. Tudo que dá errado ou um pouco errado com o seu familiar, o cuidador se culpa e a tendência é se abalar psicologicamente, né?
justamente porque ele não se vê como um cuidador de fato, ele vê como alguém que precisa estar ali ajudando por ser um ente que ele gosta tanto, que ele ama tanto. E Andressa, como minimizar então essa culpa? O que é possível a gente fazer? Isso. Uma das primeiras coisas é admitir, né, que ele não vai ter condições de cuidar do seu familiar como um profissional da saúde. Ele é um familiar, então ele tem um vínculo de afeto com essa pessoa que está doente e fica impossível de separar. Por exemplo, a questão da dor, né, que é algo importante na pessoa que está doente, vai afetar muito, né, o seu familiar que está ali cuidando. Então, o primeiro passo assim, é não se culpabilizar tanto e admitir muitas vezes que ele não está preparado. Outro aspecto importante é pedir ajuda, sim, é dizer que não aguenta mais, que está muito cansado. Nas consultas, imaginem só que as consultas de rotina, elas são frequentes com esse familiar, e aí na hora da consulta, os cuidados sempre são muito voltados para aquela pessoa que está doente. E o cuidador só fala dela, né, da pessoa que está doente, e não dela própria. Então precisa ter um espaço que hoje é um pouco mais divulgado, esse espaço para o cuidador dentro do atendimento, né? Por conta do próprio envelhecimento e que esse cuidado com a população vai aumentar muitíssimo. Atualmente está se olhando com um pouco mais de carinho para o cuidador. Esse assunto realmente ganhou uma atenção especial no curso de enfermagem, que tem uma disciplina voltada para essa área do cuidador também. Isso, nós temos então dentro da IMED, no curso de medicina, a gente tem saúde coletiva voltada para o idoso e algumas ações voltadas tanto para os idosos como para os cuidadores também. E na enfermagem a gente também vai ter, né? A enfermagem é um curso novo da IMED que abriu agora no vestibular de inverno. E dentro da grade curricular nós vamos ter sim uma disciplina voltada para a saúde do idoso e vamos precisar assim de muitos profissionais voltados para essa área do envelhecimento e com perfil para cuidar dos idosos. E Andressa, resumindo tudo que foi dito então durante o nosso programa de hoje, também é importante que a pessoa que atua como cuidadora encontre um lado positivo, né, nisso tudo que ela está fazendo, procurar curtir mais então o tempo que está ao lado dessa pessoa tão querida, né, é fundamental levar em consideração isso também. Isso. Se esse cuidador conseguir manter algumas atividades de lazer da sua própria vida e manter a saúde física e emocional minimamente bem, ela vai conseguir curtir um pouco mais esse seu familiar, mesmo com tantos desafios, né? Os desafios de cuidar da pessoa que a gente gosta e a gente não consegue mais reconhecê-la, né? Como anteriormente a essa doença. Então, poder aproveitar um pouco mais a questão do lazer e as coisas dela mesma, da família, né, ajudam nesse processo. E lembrar que o familiar, por mais debilitado que ele esteja, ele está sentindo e recebendo todo esse carinho. Isso mesmo. Andressa, infelizmente o tempo do nosso programa de hoje está chegando ao fim e eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço então, né? Agradeço muito o convite da TV Câmara para estar aqui hoje falando desse assunto tão importante, atual, né? E me colocar à disposição, né? Colocar à disposição a IMED para a gente estar conversando mais vezes sobre outros temas importantes. E sempre que esse cuidador se sentir esgotado, então fica o alerta para buscar, então, de repente, até um auxílio profissional para melhorar essa rotina. Com certeza. E você que está em casa, então, a gente também agradece a companhia. Uma ótima noite e até a próxima semana.